Pessoal, vocês podem me indicar se vocês enxergam a apresentação? O pessoal daqui eu sei que enxerga. Mas a gente não vai ouvir ele. Estou enxergando sim. Tá. Então, agora carregou. Não, mas o Zé falou que sim, fez 5 cabeças. Que agora a gente não está ouvindo vocês. Quando eu coloco o microfone, não sai mais o som da... Perfeito. Pessoal, precisa colocar muito perto. Como que fica com essa luz nos olhos aqui? Tá levantado? Não. Pronto? Boa tarde, pessoal. Estamos aqui representando a Feira Livre Rural de Baipendi. Eu sou a Flávia, a Karen. A Karen já vai se apresentar dos seus 18 anos de Baipendi, mas só para dar uma introdução, a gente não planejou muita coisa, né? O Vitor até ajudou a gente a fazer a apresentação, a gente veio mesmo falar do coração do que representar a feira, né? Dentro desse contexto visionário de melhorias da região, né? Foi uma coisa muito orgânica que nasceu. Mas antes, a Karen vai falar um pouquinho da prévia da feira, né? Porque movimento de feira sempre existiu, né? Mas o tema, inclusive, feira livre, né? Vem de a palavra livre acaba trazendo, às vezes, várias interpretações, mas ela não deixa de ser somente um movimento que chega à ideia de muitas pessoas e a gente compacta e faz acontecer, né? Então, fala, Karen, um pouquinho de você aqui. Boa tarde, gente, tudo bom? Vou falar bem rápido, tá? Meu nome é Karen, eu vim de São Paulo, capital, e me apaixonei pela região e moro aqui há 18 anos, lá no mato, né? Na beira do Parque Estadual, e aprendi muitas coisas com os meus vizinhos, que são brotados de lá, né? Esses são sustentáveis, porque estão há 300 anos sobrevivendo ali na beira do Parque Estadual, antes das estradas estarem tão maravilhosas como vocês têm visto hoje. Então, eles foram meus grandes mestres em muitas questões, além de eu também ter um marido que realmente está nessa vida de sustentabilidade e tal há muitos anos, né? Há 40 anos, pelo menos. E pronto. Antes da chegada dessas pessoas que trouxeram todas as suas ideias e essa vontade de vir da cidade e melhorar as condições de vida que, para quem vem da cidade, tem que se adaptar a essa maneira roots que os meus vizinhos tinham que viver, né? Eu consegui ver isso tudo e eu era muito sozinha nessa minha vontade de unir as pessoas da roça, roots mesmo, com essas pessoas que chegam com boas ideias, né? De uma forma que não seja um novo colonialismo, né? Que eu acho isso muito importante. Então, é unir realmente a sabedoria deles com a tecnologia e tudo que as outras pessoas vêm com informações que eles não tinham, porque na minha região a luz chegou em 2011. Então, isso é um dado importante para vocês perceberem que não havia televisão, geladeira, nada lá. Então, assim, a minha vizinha comprou minha geladeira de mim. Eu também não tenho geladeira até hoje, não me faz falta nenhuma, mas eu tenho painel solar, tenho... Não. E daí, pronto, chegou essa luz aqui, chegou essas luzes todas, tal. Eu falei, gente, que lindo, bora lá. Porque são pessoas realmente muito bem intencionadas, né? Eu tenho uma preocupação muito grande em respeito e preservação dos mais antigos e de alguns costumes que ainda servem para uma boa vida aqui, principalmente o de consumo, que a maioria das pessoas que vêm de fora trazem muitos vícios de consumo e de conforto que não são capazes ainda de abrir mão, né? Eu posso dizer que eu fui criada com conforto Master Plus e realmente foi muito legal ter diminuído isso, né? Bom, daí chegou ela com ela começou com um movimento lá no grupo, e aí bora fazer, teve um monte de gente, não vai dar, não vai ter, não sei o que, não vão comprar, não sei o que, ela pegou e fez.
junto com um grupo, né, que está até hoje, Ludmila, tal, Vitor, todo mundo entrou, bora fazer. E foi ela que puxou, chama ela de locomotiva por isso. Ela é uma locomotiva, apesar da ideia já estar lá, ela é uma locomotiva, ela conseguiu que as pessoas se unissem para fazer, bora rolar, vamos ver, põe para frente. E foi lindo isso, e eu tenho muito a agradecer a ela e todo nesse grupo lindo, que sem vocês realmente a minha vida estava um saco, entendeu? Não muito, porque eu tenho meus animais, tenho meus vizinhos, mas assim, ficou muito mais rico, muito mais interessante, e me deu muito mais esperança, sem dúvida. Então, estou aqui agradecendo, e é isso. A feira veio realmente para trazer esse movimento, ela está sendo um sucesso, cada vez maior, e a gente está conseguindo, devagarinho, trazer essas pessoas conosco, né? As pessoas daqui locais e outras de fora, que são mais simples, que não se identificavam com a gente, imagina comigo, desse jeito, tudo, não sei o quê, entendeu? De se identificar, tipo assim, o que ela traz, essa ideia que ela traz vai servir para nós, agora eles estão muito mais abertos. E é essa a questão. A gente está para frente que é caminho. Para o alto e avante, bora lá, todo mundo junto na alegria e no coração aberto, né? E é isso. Falou. Ai, gente. A Karen me chama de locomotiva, né? Mas, na verdade, eu faço parte de um papel, não sei se locomotiva na frente, mas cada um tem um papel, né? E eu senti uma facilidade de juntar as ideias, formata e passa, né? Eu sempre li o meu papel na feira dessa forma, né? E foi uma coisa que aconteceu muito orgânica, porque primeiro que eu não tinha plano nenhum de vir morar aqui, eu sou, né, nasci em São Paulo, faz 3 anos que eu estou aqui. Tive um divórcio litigioso que o universo falou, vai, minha filha, vai fazer um curso na montanha, e a montanha fez assim e não me deixou mais ir embora, né? E quando eu cheguei aqui com o Arthur, eu sou faladeira, né, uma certa simpatia, conversa com todo mundo, e a gente ali no grupo, sou uma aquariana maluca, né, que quer também juntar todo mundo, revolucionar aquela história toda. E aí, um encontro aqui, encontro ali, a gente falava dos artesanatos, né? Eu faço cosméticos naturais, hoje meus produtos vão pela internet, né? Por aí. E a Lud também, super inspiradora lá do Canto da Jurema, com seus cosméticos, e vamos juntar, e vai em outro lugar, e conversa, até que montou-se um grupo da feira, né? E chegaram algumas pessoas ali falando, não, mas espera aí, a gente tem que ver quantos ônibus vai ter e hotéis para abrigar. E nisso a diretora da escola da Piracicaba já estava falando, Flávia, a gente vai fazer o segundo show de talentos na escola, junta uma feirinha aí, monta umas barraquinhas, né? Eu falei, nossa, Suzana, a gente já está conversando disso ali. Aí eu falando, nossa, a gente está fazendo aqui, a Karen, né? Todo mundo já, as pessoas mais antigas aqui da região já falava-se de feira. Existe feira na cidade, existe feira nas praças aqui. Só que é esse objetivo, né, de ir passando ali nas pessoas mesmo nativas em que perderam suas esperanças, né, de produzir verduras, artesanatos, e juntar ali e não sair dali, né, e ficar, entre aspas, levar mais movimentos para a área rural, né. E daí eu falei, não, gente, calma, tudo bem, vamos organizar tudo isso aí, mas vamos começar, porque era, sei lá, tinha 20 dias para o evento. Falei, vamos conseguir umas barraquinhas, vamos lá, cada um leva o seu produto. E nisso teve gente que falou, nossa, é isso aí, vamos embora. A Karen foi uma dessa, bora. Não teve assim uma organização, né, de fundo, essa foi a real. A organização ela está começando agora, tipo, na 9ª feira. Não, sim, né? Mas assim, a gente começou. Já estava uma organização. Sim, mas começou mesmo a organização, assim, na verdade, desde a primeira foi uma coisa muito assim, ela aconteceu num formato e parece que esse formato se manteve, né? Por mais que ampliou. Exato. E está rolando porque tem que. Daí assim a gente escuta, né? Tem uns senhores que tem uns que falam assim, o bingo é muito chato, deixa o bingo para lá. E tem uns senhores que falam, né, tá sempre com a sua cartelinha lá. E aí ele falou assim, nossa, Flávia, esse movimento é legal, porque ele tem 8 netos, por exemplo, né, esse senhor. E ele fala assim, meus netos estão tudo indo embora,
tanto indo para a cidade grande, num mundo de ilusão. Eu falei, seu lindo, então vamos movimentar mais a feira, né? Que aí eles ficam aqui e tal, mas eles já não querem puxar mais, fazer cestaria, mas vai chegar mais coisas artesanais para fazer, né? As ideias estão chegando, enfim, vamos colocar energia nisso. Então, esse foi só um exemplo, assim, do que a gente escuta, né? Tem gente que fala assim, nossa, a feira aqui no rural tirou minha depressão. Né? Quando eu sei que vai ter feira, parece que eu não preciso nem mais de Rivotril. Eu falo, nossa, né? Você escuta umas coisas. Então, assim, é uma coisa que eu jamais planejei, né? Eu acho que o pessoal todo, né? É algo que foi acontecendo. Tem as meninas que fazem a arte, a Lúdia, a Joana, o Eduardo, meu companheiro, também já pôs a mão na massa da arte. E foi acontecendo, e foi ficando cada vez mais bonito, né? Então a gente viu que é um movimento, inclusive as 2, 3 últimas edições, eu nem fiquei tanto assim participando, por mais que, como diz a Silvana, que estava aqui com a gente, a garra, né? A feira garra, mas eu, enfim, cuidando de pais idosos, doentes, minha sogra está na UTI, eu saí um pouquinho de lado, né? Mas é uma coisa que é muito natural e orgânica acontecer essa junção e reviver, né, a coisa da arte, mesmo que seja introduzida com um pouco de tecnologia daqui a pouco, a tecnologia está aí, né, a divulgação tem que ser pela tecnologia, enfim, mas manter a arte, né, manter, essa é a Lud, né, que está sempre com a gente aí, puxando também a história. Eu saí agora até do grupo da organização, ela falou, eu estou sentindo sua falta, volta. Eu falei, mas eu não fui embora, né? Só agora não dá. Mas estamos juntos, estou aqui falando junto, né? Porque uma questão importante é que a maioria das pessoas largam muito as suas funções onde elas conseguem os seus recursos, né, para tocar a vida, para fazer a feira, de tão importante que ela é mesmo, para cada um que participa dessa organização. E pronto, não tem, geralmente não tem retorno financeiro para essas pessoas que fazem a arte. Até hoje sempre foi voluntário, né? Eu cheguei já para um mês de fazer meu trabalho para ficar fazendo a feira, né? Ela agora precisou se afastar um pouquinho, porque é um momento em que ela precisa também cuidar da própria vida, né? De todas as coisas que estão acontecendo agora. Então são esses momentos que as pessoas se juntam e vão cobrindo umas às outras, mas nós precisamos de recursos para continuar agindo e atuando da forma que ela está, crescendo bem, ampliando, né, essa coisa da alegria, da união, dos produtos das pessoas, etc. A gente fez um símbolo, né, de um ano, quando a feira fez um ano aí, acho que na 7ª edição. Então, é uma coisa que, sim, ocorreu de uma forma orgânica, sim, a gente para os nossos trabalhos gratuitamente, mas eu falo que dentro desse movimento existem tantas outras trocas, e aquela troca que a gente, inclusive, sonha de não precisar mais usar uma moeda, mas nem sei se isso é um sonho ilusório, mas, enfim, ou ressignificar o uso da moeda, né, a troca, acontece uma troca muito significativa, até você pode até passar, Henrique, que aí vai começar essa apresentação, o Vitor fez para a gente, trazendo alguns dados, né, que era isso que eu não consegui me organizar para fazer, e aí a gente junta o cérebro, né, e para os editais foram levantados alguns dados, porque a gente tem uma planilha financeira, do que entra, do que sai, né, como que a gente arrecada dinheiro através das inscrições, através do bingo, através de doações dos produtos dos próprios artesãos, a gente faz uma cesta, enfim, o movimento é todo, hoje, ainda sem esse aporte da prefeitura, uma hora ou outra chega junto, já ajudou a gente a montar um palco, mas mais por falta de organização nossa mesmo, de levar o projeto adiante. E que foi feito agora, né? Um edital, estamos participando do edital, estamos sentindo aí de buscar esses recursos para a manutenção disso na roça, por mais que hora ou outra a gente saia de lá, né, e faz na cidade, mas é meio que eu falo com a Lúdia, assim, a gente fala de fazer um arrastão, né, e a gente tem conseguido devagarzinho, assim, que no início, inclusive, a primeira e segunda-feira, a gente sentia uns desafios, né, dos povos nativos, assim, de o povo de fora vem, né, fazer uma bagunça,
fica meio ressabiado. Parece que na primeira feira, eu nem lembro disso, na verdade. Na primeira feira, junto ao show de talentos da escola, do povoado da Piracicaba, eu nem escutei, era até a própria escola que acho que estava mexendo no som. E rolou umas músicas acho que Oxóssi, uma coisa assim. E aí teve até o papo do pessoal forte da igreja falando que os macumbeiros estavam fazendo feira, e aí rolou um... Então, assim, a gente traz também os medos, né? A gente acessa os medos das pessoas, da gente estar tomando o território deles, porque essa energia existe, né? Há muito tempo. Então, aos pouquinhos, assim, né, a tia Karen conhece todo mundo, eu também faço faladeira, converso com todo mundo, então eles estão entendendo que realmente a gente está agregando valor para a região, né, desenvolver de uma forma organizada, humana, aprender a viver com o que temos, Respeitosa. né, respeitosa. Então eu sinto assim que a feira traz essa energia, né, de juntar mesmo sem muitas regras, entre aspas, mas na simplicidade, né? Então, a gente tem alguns números, né, que o Vitor levantou para a gente. Tiveram 36 shows com o pessoal da região, oficinas para crianças, quintais brincantes, né? As crianças adoram, já sabe que vai ter a feira, já sabe que, né? E assim, essa parte da brincadeira com as crianças começou agora nas últimas feiras, né? A gente, aos pouquinhos, as pessoas estão conseguindo se organizar para chegar, né? Para trazer mais oficinas, né? Mais atividades. Sempre os artistas da região, sim, né? Os redores aí tem umas, acho que 8, né? Regiões que já chegaram junto. Então, aqui nas feiras, a primeira teve 15 expositores, acho que foi até um pouquinho mais, mas, né? 15 expositores, e foi aumentando, né? Aquela sexta-feira ali, que teve só 19, foi uma feira que a gente se incluiu lá na Vargem, na festa do Bom Jesus, né? A festa do Bom Jesus nas Vargens. Nem estava nada planejado. A Vargem é um povoado, né? Que tem o bairro da Piracicaba, o São Pedro, a Vargem. É um povoado distante, um pouco Jurássico. É bastante distante, é pequenininho. Então, foi muita dificuldade das pessoas. Que é de onde vem o Ricardo, né, neste momento também. Representando a Vargem. Então, mas porque tem essa coisa do território ser enorme, né? E as pessoas terem uma dificuldade de locomoção mesmo. Tanto quem vai expor, quanto quem está interessado em ver, em participar lá, em curtir. Então, essa questão do transporte é muito importante. Tinham muitas pessoas, inclusive da cidade, com interesse de ir, e é isso que nós vamos depois pleitear junto à prefeitura, ou quem mais for, para nos ajudar, nessa parte de transporte. Né? Porque a gente faz, tipo, eu pego o carro, levo, enfio no carro as coisas da pessoa, bora, todo mundo ajuda, né? Quando as pessoas não têm mesa, cobertura, qualquer estrutura, a gente está sempre ajudando para que quanto mais pessoas participarem mesmo e se beneficiarem, principalmente da egrégora que forma essa feira, que é uma coisa incrível, não tem um que sai de lá reclamando, só tem gente que sai de lá, uau, que dia gostoso, que vibe legal. Nunca escutei uma coisa de gente que foi falando, sabe? Não, ela traz uma energia, uma coisa que as pessoas estão precisando e que elas não estão achando em outros lugares. Não deixa de ser um portal, né, para vozes diferentes. A gente começou a feira lá em Caxambu, há muitos anos atrás, eu já nem sei quando, e depois tivemos essa aqui em Baipendi, e também era gostoso, mas não é a mesma coisa que lá. Não adianta, essa egrégora que a gente faz por causa dessa intenção. Talvez porque a gente estava fazendo voluntário, né? Que a gente vai com o coração, né? Aí quando envolve o dinheiro, a gente tem que fazer de uma forma que não suba, né? Sim, foi um movimento muito de força, de vontade, assim, das pessoas realmente transformarem, né, a região. Então, enfim, esse número de 60%... É massa, né? Eu acho que esse daí é o Vitor, o Vitor trouxe esses dados aí das análises do pouco material que a gente tem, né? Bom, dentre todas as modalidades, né? Eu ouvi de uma pessoa
é isso, né? Entre as nativas, inclusive, eram 2 nativas, que uma vez uma fez um lanche de pernil, e na próxima feira a outra foi lá e trouxe o lanche de pernil. Aí a outra não quis mais participar da feira. Ela falou, ela me imitou, e ela vê que eu estava que eu vendi bem. Então, assim, eu percebo que tem um movimento muito... Até eles mesmos trazem isso para a gente, assim, não é desunião a palavra, mas tem um ressabiamento, acho que entre as famílias. É uma competição que antes ela fazia sentido, mas agora, assim, as pessoas têm que amadurecer um pouquinho, né? Mas, assim, precisa de muita coisa para isso. A gente vê até com gente que tem escola particular e etc. Tal, que a gente vê que também, às vezes, tem gente que não amadurece muito cedo também. Então, essa questão que havia essa competição na região, muito grande, principalmente de uma família com a outra, não sei o quê, e esse mimizinho, que pronto, não acontecia muita coisa na região. Agora, eu acho que o nosso movimento está dando uma quebrada nisso, assim, sabe? Porque, por exemplo, eu faço cosméticos naturais, aí já chegou a ter, sei lá, uma meia dúzia de pessoas que também fazem, e a gente, cada um vende um pouquinho ali, às vezes não vende, às vezes vende muito. Mas é um movimento, assim, né, da união, da divulgação do trabalho, de estimular, inclusive, eles a quebrar isso, né? Então, tem aí a culinária local, tem o artesanato, né? Da última vez veio até uma senhora perto de Caxambu, que trouxe verduras. Sim. Enfim, né? Então, é ainda um número pequeno, eu sinto no coração, mas já é um estímulo, né, de as pessoas pensarem em usar a terra para produzir alimento e, né, trazer mais... Então, aí tem esses 12 bairros representados na roça? Quando o pessoal que veio de São Lourenço, veio então, passa ali cerca de 150, 500 pessoas, acho que às vezes até mais, mas eu acho que é mais ou menos uma média aí, 8 municípios participantes. Das 9 feiras, né, Vitor, foi levantado um custo estimado, né, porque sempre tem um número aí que acaba, mas eu acho que foi mais ou menos isso mesmo. A gente já chegou a montar 9 palcos, né? Na feira a gente vai lá e monta o palco. Teve um palco só que o Giovanni da prefeitura deu uma choradinha, o Valtenir lá de Itaúna deu uma choradinha, ele falou, montou para a gente, mas ele está sempre à disposição. Ele é bem, bem bacana e também nem cobrou nada, porque ele falou, eu acredito no movimento. Aí eu coloquei um número 20, né, Vitor, mas olha, a gente já montou bastante barraca. Foi mais. Mais. Mas assim, esse 20 é uma coisa que a gente montou na munheca, no bambu, na lona emprestada. Fora as tendinhas que a gente acabou, né, comprando aquela de plástico mesmo para agilizar, porque ia chover, tipo, né? Foi no MacGyver, né? Então, esses R$3.000... Fazer cada unidade, você fala? Era fazer uma feira, se tivesse R$3.000 para cada é um número bom. Um número bom. Um número bom para a gente fazer uma feira. Para o benefício que ela dá. Com R$3.000 a gente conseguia dar um passo organizativo, estrutura, para não haver exaustão de quem já está correndo aqui de boa, com o coração aberto, mas tem um momento em que você for... É bem por aí. Então, aí, no caso, se for multiplicar, né, um movimento de 10.000 a 30.000 no giro, né, na economia circular, de movimentar o dinheiro, eu compro dele, eu compro dele, eu troco, aí eu vou e volta, né, eu já me peguei, assim, um mês comendo só coisas que eu troquei na feira, azeite da Tia Van que tá ali... E aí a gente vai, temperinho da Lara, não sei o que, a gente vai comendo, isso é tão gostoso. Nossa, sou suspeita, né? A sopa da Cari, os doces.
É. Então tem aí, né, essa multiplicação das 9 edições, uma estimativa de um número de 90 mil a 270 mil, mais ou menos seria um valor para captar, seria? Ou não? Que já movimentou, uma estimativa de movimentação, certo. Ficou no lugar, né? Que ficou no lugar. Isso é maravilhoso. Show. E aí o alcance digital, né? Tem aí um levantamento do Instagram, é isso? Olha só o número de visualizações, né? 43 mil, né? Contas alcançadas, 8 mil seguidores, já temos 1.600. Então, assim, é uma coisa que está começando. Eu acho que ela pode se manter e na simplicidade, né? Porque festival é legal, mas a feira simples a gente consegue fazer mais vezes, né? Com frequência e agregando cada vez mais as pessoas da região e não esvaziando o rural. É isso. Foi. Sim. É verdade, é isso mesmo. Tem que se tornar cada vez mais orgânico. Não perder a toada também, né? Então é isso, pessoal. Gratidão pela escuta, né? Eu acho que, entre aspas, assim, eu fui chamada de última hora para falar e a gente veio falar de uma forma simples que agregue em todos esses projetos, né? Eu tenho o meu trabalho pessoal, meu projeto pessoal, e sou uma pontinha dessa turma toda que existe aí uns 15, né? Mais ou menos, que de fato se dedicam para a feira acontecer, né? Então, que a gente consiga manter isso para sempre. Gratidão. Quer falar? Quero só falar uma coisinha rápida, que eu acho muito importante a gente voltar a ter escolas de artes e ofícios, porque as pessoas realmente não estão sabendo fazer nada, né? Se não é os velhos aqui fazendo papel MacGyver, eu vou te falar, os novos fica tudo assim, não esses novos aqui, que não são tão novos assim mais. Mas assim, sabe, o pessoal de 20 anos, fica tudo parado, assim, né? Olhando para o celular, perguntando no Google como é que faz uma barraca de bambu amarrada com sisal ou com... Não, esses dias eu escutei que só tem 4 imbira, roçadores, né? com imbira. Só tem 4 roçadores disponíveis ali na área rural. Agora. Assim. É isso. Então, só para que eles percebam que é importante saber fazer coisas. Se quiser vir para a cidade ganhar um pouco mais de dinheiro, ter um pouco mais de conforto, porque eu entendo que os mais jovens estão fugindo da dureza que era a vida, por exemplo, do seu Ed, que é um vovozão, que é meu vizinho. Entendo total, porque não era brinquedo o negócio, gente. Não era brinquedo mesmo. Dá para entender. Mas, assim, que também eles consigam ficar com alguma coisa que eles sejam aptos a fazer, sem tanta dependência de fora, tanto de material quanto de grana, né, de dinheiro. Valeu, gente. Valeu, Flávia. Obrigado, Karen.